Fala galera do VF Comunica, hoje eu estou recebendo aqui Ítalo Vilardo, faixa preta de jiu-jitsu e uma das figuras mais importantes na área da educação física para o jiu-jitsu, preparação física, tudo que envolve essa parte dentro do jiu-jitsu e no MMA. Estamos aqui para conversar com ele, que já faz um trabalho de mais de 10 anos aí, ajudando os atletas a chegarem ao topo do esporte com performances no mais alto nível. Ítalo, quero te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui, meu amigo. Obrigado, Vitor. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todo mundo aí. São 15 anos já de excelência. Irado demais. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu início. Por que tu decidiu fazer educação física e trabalhar com jiu-jitsu? Era uma coisa que você já pensava? Como é que foi, assim? Eu sempre gostei muito de competir. Eu vivi lutas a minha vida inteira, desde criança, e eu fui me machucando muito. E era algo que me afastava do alto rendimento. Eu nunca fui muito bom no jiu-jitsu, eu sempre fui esforçado ali, sempre treinei bastante, mas nunca fui muito talentoso. E aí, com as lesões, eu queria estar no meio ali. Eu lembro que eu não lembro se foi 2001, 2002, eu cheguei a treinar um pouquinho de judô com um time que o Vasco montou, um time olímpico. E aí eu comecei a conhecer a preparação física, conheci o Marquinhos Albuquerque, que era a maior referência no esporte, no treinamento. E aí fui me apaixonando e fui vendo que ali eu conseguiria duas coisas ali. Uma era entender para proteger, para ajudar os atletas a melhorar o rendimento, a evitar as lesões através da preparação física, a aumentar a vida útil e conseguindo estar no meio, conseguindo ser campeão junto com os atletas. Eu fui me apaixonando e aí em 2008 eu comecei ali um pouquinho com o pessoal do judô, com o pessoal do Marquinhos, junto com o Marquinhos, junto com alguns atletas do Flamengo, alguns atletas do MMA. Em 2009 eu comecei de fato mesmo. E aí foi meu primeiro ano como preparador físico oficial mesmo, foi em 2009. Irado demais. Ítalo, hoje a gente vive um momento como esporte jiu-jitsu profissional, ali tentando acompanhar em alguns termos do MMA, do profissionalismo do UFC, mas a gente ainda vê a nossa indústria em termos amadores quando se trata de treino para um profissional de jiu-jitsu. Entre uma geração passada ali, anos 2000, ali 2010, para hoje o que a gente vive, o que evoluiu entre o treinamento para o jiu-jitsu em termo profissional? A gente evoluiu bastante nessa parte, mas está muito aquém. E, por outro lado, a gente evoluiu também por um lado ruim. A gente tem as mídias sociais, onde qualquer um joga conteúdo. E a gente vai, por exemplo, uma coisa que eu bato muito são os treinos instagramáveis. Quanto mais bonito for ali o vídeo, mais a galera curte, e não é isso o treinamento. E a gente vai também pelos falsos profissionais, que está cheio por aí. Eu tenho alguns clientes que são profissionais de educação física e que vendem treinos também, mas tem clientes que não são profissionais e eu já vi que vendem treinos, entendeu? Tem um cliente que é da Inglaterra e fala, mas aqui não tem formação. A gente não trabalha mais e o cara vende treinamento, entendeu? Tá errado. Isso é um lado muito ruim. Mas, por outro lado, a gente teve um avanço da ciência, avanço de pesquisa. Tudo precisa de muito tempo para evoluir. A gente pega o MMA é um esporte novo. O jiu-jitsu, ele é um esporte mais antigo que o MMA, mas é novo. O jiu-jitsu de alto rendimento é mais novo ainda. E os eventos profissionais, o jiu-jitsu profissional é mais novo ainda. Entendeu? Então, a gente tem todo um processo. Por exemplo, se a gente pegar o judô, o wrestling, são esportes basicamente centenários. E aí a gente tem todo um controle, desde em âmbito profissional, de organização, de tudo, a treinamento, a tudo. Você não pega uma equipe de judô hoje com atletas de 12, 13 anos que não tem uma equipe multidisciplinar, não tem um treinador, não tem tudo isso, entendeu? No jiu-jitsu isso ainda é muito falho. Sim. E tu acha hoje que é possível, na elite da faixa preta, um atleta ser campeão sem uma equipe multidisciplinar? É possível? Ou é possível chances? É possível e tem muito, entendeu? O grande problema
a gente vai ter sempre, isso em qualquer esporte, o atleta que é o ponto fora da curva, tá? Esse cara é o cara que, qualquer modalidade ele vai se dar bem, é um cara talentoso, e no jiu-jitsu o que eu vejo muito é que ele está se nivelando um pouco mais por baixo, justamente por isso. Muita gente aí tem a ver com um pouco da geração também que está tendo. Ele se deixa levar pelo geral. E ali um pouco melhor, um pouco mais talentoso, ele se destaca mais. Eu tive um atleta agora que me contatou, faltando um pouco mais de um mês para o Mundial. Ele já era faixa preta, ele já era campeão mundial. Ele estava com muita lesão. Falou: eu vou voltar ao Mundial, cara, preciso dar um gás aí, porque eu estou machucado, eu venho defendendo meu título. E aí eu falei: cara, mas a gente está 4 semanas no Mundial, não tem muito o que fazer. A gente consegue trabalhar um pouco ali para controlar o seu corpo, prevenir lesão ali, diminuir os gatilhos que podem te lesionar para você aguentar a reta final do treino. Eu perguntei: o que você está fazendo de preparação física? Ele falou: cara, eu sempre fiz preparação física. Eu falei: mas como é que você faz? Aí eu monto meus treinos da cabeça. Aí eu brinquei, falei: cara, então desculpa, você nunca fez preparação física. Ele ficou puto comigo, entendeu? E ele foi campeão mundial. Aí aquilo, o que ele fez está certo? Não tá. Deu certo? Deu. Para ele. E pode ser que não dê mais, e se alguém copiar, não vai dar certo. Entendeu? Então, esse é um amadorismo muito grande que a gente vê ainda. Quando se fala do profissionalismo, por exemplo, você pega a Bia Basílio, ela treina comigo há muitos anos. A gente tem toda uma equipe multidisciplinar, a gente tem todo médico, nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta, todo mundo se falando junto, entendeu? Aí a gente vai para um outro nível de atleta. Um atleta que com certeza vai ter uma carreira mais longa, porque a gente consegue controlar mais. Tá lesionado? Adapta assim, não tá podendo fazer, vamos fazer assim, vai competir, faz assim. E aí todo mundo conversando junto. Entendi. E, cara, assim, uma dúvida que surge muito, assim, que eu vejo a galera comentando, né? Por que que hoje tem muita dúvida quando se fala assim, treinar muito não quer dizer que você está se preparando para uma competição? Porque tem aquela máxima ali, é só treinar duro. Mas o que é treinar duro não é treinar inteligente. Eu já falo há muito tempo, né? Até brinco, eu tenho até camisa, treino duro, luta dura, treino certo, luta fácil. A gente confunde muito com qualidade com quantidade. Vou te dar um exemplo aí. A gente pega um dos melhores de todos os tempos, o Bochecha. Eu tenho certeza que se um faixa azul quer ser campeão mundial treinar todo dia com Bochecha por 10 minutos, todo dia 10 minutos com Bochecha, só isso, ele vai evoluir muito mais do que ele treinar 4 horas e meia com faixas brancas e azuis de nível baixo. Então a gente trocou a quantidade pela qualidade. Claro que a gente precisa da quantidade, até em questão de campeonato. A gente, em algumas fases, a gente vai precisar de quantidade de campeonato, ainda mais nas faixas coloridas. Mas depois a gente tem que qualificar e não quantificar. E aí, até mesmo no treino. Muito comum atletas que vão fazer luta casada. Por exemplo, eu estou com alguns garotos agora que já estão vendo o próximo DJ Stars, algumas lutas casadas. A gente diminui o volume de treino absurdamente, porque ele precisa fazer uma luta de 10 minutos, por exemplo. Então, vamos trabalhar ele para ganhar condicionamento em 10 minutos. O treino vai durar 10 minutos? Não necessariamente, mas não precisa demorar 1h30. Entendeu? Ele não precisa fazer 5, 6 rolas. A gente, no passado, tinha muito isso. Eu me considero muito novo ainda no jiu-jitsu, mas eu sou de uma geração bem mais antiga. Entendeu? Eu peguei a minha faixa preta em 2006. E aí a gente tinha conceitos que a gente hoje em dia não se adequam mais, que era volume de treino, isso tudo. E aí, qual é o problema? Que a gente vai esbarrar no atleta que consegue esse volume de treino e consegue chegar, e no atleta que não consegue. Tem muito cara, eu vejo muito isso, muito cara que se perde no processo. Ele não aguenta aquele processo, e aí ele para, ele desiste, ele não chega. Às vezes, se você diminui um pouquinho esse volume dele, ele vai chegar lá na frente. Sim, a gente tem...
eu sei que é difícil analisar sem estar acompanhando o cara, né? Mas o Cobrinha, ele lutou no mais alto nível com 36, 37 anos de idade, né? Para um atleta chegar nesse nível de performance que eu digo ali, não estou falando de habilidade, mas aguentar uma temporada inteira igual ele fez, né? O Super Grande Slam. Qual que é o segredo ali? É a preparação física, é a prevenção de lesão, é o que ele fez na temporada passada para essa temporada. Porque, assim, essa questão que você fala do treinar ali não começa um mês antes da competição. Sim. O Cobrinha é um super atleta, eu nunca acompanhei o Cobrinha, já até conheci o preparador físico dele. Com certeza, o lastro dele ajudou muito, o cara sempre foi muito duro, muito bom de jiu-jitsu, o lastro que ele trouxe do passado ajudou muito, e com certeza foi fundamental ele organizar tudo isso, fazer os períodos certinhos de treinamento. Provavelmente ele começou a se preparar 6 meses, 7 meses, 1 ano antes, entendeu? Eu tenho um atleta agora, que é o Caio Almeida, ele quer fazer uma competição de adulto, ele quer se despedir do adulto, ele já tem mais de 30 e poucos anos. Então a gente já está agora começando a preparar ele para ele estar lutando bem no europeu, entendeu? E um problema que eu vejo muito da geração nova é o imediatismo. O cara acha que ele vai treinar 3 meses, vai ser na porrada, vai ser campeão. E não é bem por aí. A gente vê muitas equipes fazendo camp antes do Mundial. Aí faz treino duro pra caramba, faltando 15 dias no Mundial. Na verdade, não é assim. A gente já tem que estar trazendo a organização, a periodização. Eu trabalho com muitas equipes fazendo o camp de treino, montando a estrutura do treino de luta. Quantos minutos vai treinar, quantos vai descansar, quantas rolas são, criando essa estrutura, para que a gente consiga enxugar, dar mais qualidade, em vez de quantidade. E a gente começa a fazer isso sempre bem antes, entendeu? E os resultados sempre falam por si só. Sim. E às vezes, assim, essa questão do imediatismo e o treinar com pouco tempo de antecedência para uma competição acaba sendo algo cultural daquilo de, tipo assim, o cara é raiz, ele tá pronto a todo momento ali. Pô, você tá treinando normal ali, fazendo rola pra caramba e aceitou uma super luta, vai lutar um campeonato. O que o atleta, às vezes... o que impede dele, às vezes, performar por conta disso? Qual é o principal erro, tipo assim, que a ciência pode dar base para a gente poder falar? Então, a gente tem que entender da periodização. Você não consegue estar 100% o ano inteiro. Eu estava até conversando hoje isso com um garoto meu do UFC. A gente não consegue estar 100% o ano inteiro, a gente vai ter picos, tá? E aí é entender que em um momento o atleta tá, para onde ele pode ir naquele período que ele tem. Se a gente tem um atleta com um calendário fixo, que seriam os grandes atletas que competem nos grandes eventos, ou os atletas de MMA do UFC, que já tem a data ali bem antes, a gente consegue fazer um planejamento a longo prazo. E com esses atletas, que eu até entendo que muitos têm que estar competindo, a galera dos Estados Unidos compete muito por causa de visto, ou então para ranquear, para lutar melhor no campeonato, a gente vai fazer o que dá naquele período. Eu não vou ficar montando uma periodização para que ele chegue no máximo em cada Open. Eu vou lutar um Open a cada 3, 4 semanas. Você não vai chegar no seu melhor a cada 3, 4 semanas. Você vai chegar onde dá para naquele competição principal você chegar a 100%. Eu trabalho com uma atleta já há bastante tempo lá dos Estados Unidos, ela é master. Ela foi campeã pan-americana, brasileira, e o objetivo dela agora é ser campeã mundial, na faixa roxa. E aí, após o brasileiro, eu falei, a gente vai começar um trabalho de força, hipertrofia, para você melhorar a tua massa muscular. Você vai perder potência, você vai ficar mais lenta, o seu gás vai diminuir, tá? E ela entendeu isso tudo, continuou competindo os Opens, e aí a gente já terminou o trabalho de força dela 1 semana atrás. E agora a gente vai mudar a valência para começar a trabalhar a potência para ela chegar no máximo dela no Mundial. E ela foi campeã nesse Open que rolou agora no final de semana nos Estados Unidos, acho que foi Virgínia. E ela me deu excelente feedback, Ítalo. Lutei bem, me senti muito forte, não estava explosiva, cansei um pouquinho, consegui controlar e fui campeã. É exatamente isso que o treino está dando para ela. E ela sabia das condições que ela estava e lutou sabendo disso. E aí a gente vê a importância da organização do calendário. Eu jamais poderia fazer um treino dessa com ela na semana do Mundial. Mas eu precisei de tempo antes para fazer. Mesma coisa o Caio Borralo, que trabalha comigo há muito tempo, atleta que está em ascensão no UFC. A gente está agora fazendo um trabalho de hipertrofia com ele.
porque ele tem cada vez mais facilidade para bater o peso, ele está cada vez maior, mais forte estruturalmente, com a facilidade para bater peso, por causa da massa magra, que a gente equilibra bem, sobe ali um trabalho muito bom com a equipe multidisciplinar dele, com o médico, com o nutricionista, a gente consegue equilibrar muito bem. Ele lutou, deve ter 5 semanas. Cara, agora vamos jogar força. Você não vai estar lutando nos próximos 2, 3 meses, vamos jogar carga, vamos jogar força. Se ele for fazer um treino de luta agora, o treino de luta dele está com um volume muito pequeno. Mas se ele for fazer um treino forte, ele vai cansar, porque o corpo dele não vai poder dar aquilo que ele vai pedir. E a gente vai organizando todas as sessões. Por exemplo, ele só treina físico 3 vezes na semana. Nesse período, ele está fazendo 4. Já que o treino de luta é menor, se não tem competição, vamos fazer 4 vezes na semana treino físico. Entendeu? Ô, Ítalo, já vi você falando, você me corrija se eu estiver errado, mas quando às vezes o cara, assim, tá numa programação para o treino de jiu-jitsu, mas, por exemplo, hoje, na terça-feira, não teve treino de jiu-jitsu, ele, para compor, ele faz uma preparação física, um funcional. Isso é treino ou não? Não, não é treino. E por quê? Um cara que eu sou fã é o Bernardinho. Né? Todo mundo que gosta de esporte acaba sendo fã do Bernardinho. O Bernardinho ele fala um pouco o contrário do que eu estou falando. Só que a gente tem que entender o momento, a situação e o esporte. O Bernardinho dá um exemplo muito grande que eles chegaram para treinar, o ginásio estava fechado, eles foram treinar no estacionamento. Toque de bola, manchete na parede, beleza. Eles estavam treinando, fundamentos, estavam mantendo o atleta com um compromisso. Só que quando eu puxo isso, eu falo da questão de se cansar e de treinar. A gente tem compromissos para cumprir. Os compromissos são os treinos de luta, os treinos físicos. Se você não pôde cumprir aquele compromisso, a gente vai tentar adaptar da melhor forma possível para que você atinja perto daquele objetivo. Seja de treinar força, seja de treinar luta. Se você não tem como, não adianta você só fazer uma atividade física para compor. Não vai compor, não vai te fazer chegar em algum local, que seria a evolução física, a evolução técnica, e em muitos casos, o descanso que você teria vai trazer mais benefício do que um desgaste. Porque às vezes você está com uma semana puxada, está treinando com uma lesãozinha, então às vezes você tirar, não vou conseguir ir, então vou tirar para descansar, vou tirar para um recovery, vai te trazer muito mais benefício. Assim como você entender o momento que eu acabei de falar. Mas eu estou precisando perder peso. Então a gente tem que fazer um treino para gerar um gasto energético. E aí a gente vai cumprir, não no quesito técnico físico, mas no quesito de gasto energético. Para que você precisa, até uma questão nutricional, a gente calcula que você tem um gasto X de calorias por dia. Se você não perde uma atividade, você não vai ter. Então a gente precisa cumprir. E aí é outro fator relacionado ao momento que ele precisa. E, interessante. Outro fato também que eu já vi você debatendo, até compartilhando algum print que você fala com os atletas, né? Por que ter uma academia em casa não é a mesma coisa de você ir treinar numa academia? Por que você prega, tipo, que o cara tem que treinar numa academia, não ali em casa? Porque às vezes, eu tenho uma academia aqui montada, aqui em casa, mas você fala, não é treinar. Por quê? Tem algum dado científico? Limitação. Cara, dado científico não vai existir, nunca nem vi um dado científico. Isso é uma limitação que você tem no teu treinamento. Como a gente falando nisso, eu privilegio muito com os meus atletas o trabalho de prevenção, porque ele não pode sair do treino. Então, vai ter sempre algum exercício preventivo, vai ter sempre algum ciclo de treino buscando a prevenção, ainda mais quando o atleta traz lesão, que é muito normal no esporte de combate. Um cara, um campeão que não tem uma hérnia, não tem um esgarçamento de ligamento, é raro. Então a gente vai estar sempre aquilo ali. E a gente vai precisar de mecanismos, de máquinas, de aparelhos para fazer um trabalho preventivo para ele. Aí fica a limitação. Eu falo muito para os meus atletas, você só fica parado se você quiser. Quebrei o braço, a gente vai adaptar o treino para você. A gente vai criar algum treino que você possa, talvez não vai conseguir cumprir o objetivo que era da sessão, mas um treino você vai fazer adaptado, tentando minimizar as perdas. E com uma academia em casa, a gente não vai ter isso. E sem contar a zona de conforto. Aí o cara fala assim, não, mas eu dou o meu máximo. Se você dá o seu máximo dentro do que é mais fácil para você está treinando a zona de conforto. Teve um caso agora de um atleta de uma equipe que eu trabalho, atleta de MMA, atleta do UFC, que a gente estava reorganizando os horários de treino, até o local de treino estava reorganizando, e o atleta cismou que ele não queria treinar naquele horário, não, porque não vou, porque é ruim para mim, não vou.
E ele estava buscando sempre a zona de conforto para ele. E aí um dos principais treinadores forçou justamente a mudança de horário para ver o compromisso. Porque chegou assim, cara, mas você tem algum compromisso? Não, não tenho. É porque eu prefiro, já estou acostumado a treinar nesse horário. Então, cara, você tem que estar saindo da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto não é fazer atividade física. A gente tem muitos. Ah, eu fiz atividade física da zona de conforto. Não, não é. Sair da zona de conforto é você fazer o que é necessário quando você não quer fazer. Entendeu? Eu vejo muita gente que às vezes desiste, porque, pô, minha mulher reclama, meu chefe não deixa eu sair mais cedo. Ninguém vai deixar, cara. Cabe você ajustar o seu horário, ajustar a sua rotina para correr atrás do que você deseja. Não espere nada de ninguém. E isso é sair da zona de conforto. Você acha, porque, pô, vou ter que dirigir 30 minutos para a academia. Dirige, você não quer ser campeão mundial? Então você vai ter que fazer isso. Entendeu? Sim, bem interessante mesmo, né? E eu tenho uma dúvida, assim, Ítalo, que as pessoas falam, né? Força, né? Como que você consegue adquirir mais força para o seu treino de jiu-jitsu? É só treinando jiu-jitsu ou tu malhando também tu fica mais forte para o treino de jiu-jitsu? Qual é a grande diferença isso? Só faz força quem treina força, para começar. Tem atleta de jiu-jitsu que é muito forte, nunca malhou. Isso a gente vê muito no judô. Quem praticou judô, sempre tem um cara que é forte pra caramba e o cara não malha. Entendeu? Mas aí é aquele cara, natural, tem cara que tem mais fibras de força, consegue produzir mais, entre fatores. Só que a gente precisa trabalhar força na sala de musculação, na academia, no seu treino físico. E aquela força, existem conceitos. Por exemplo, um conceito que eu gosto de aplicar muito, que é da mecânica de movimento da luta. Tá? A gente tem esporte que é unidirecional, a gente tem esporte que é bidirecional, a gente tem esporte que é multidirecional, que faz força para todos os ângulos. Por exemplo, para ficar bem fácil de entender, o cara que faz lançamento de dardo, tá? Aquele esporte onde o cara lança o dardo, ele só faz essa força. Claro, tem toda uma força de quadril, perna, tudo envolvido, mas é só para frente. Na luta, a gente faz, no boxe, por exemplo, a gente bate sempre para frente, a nossa força é sempre direcionada para frente. A gente tem a fase contrária, que seria a fase antagonista do movimento, tem que ter um equilíbrio ali, mas a força provavelmente dita para frente. No jiu-jitsu, a gente tem força para frente, para trás, para um lado, para o outro, para diagonal. A gente tem uma gama de movimentos enorme e sempre fazendo força. Não é que nem no boxe, que eu dei toda a minha força do mundo para frente e ela acabou no ponto. No jiu-jitsu, você vai entrar com toda a tua força do mundo para frente, em seguida você vai puxar, em seguida você vai deslocar para o lado e criar, organizar os seus treinos físicos de maneiras que você faça o teu corpo entender essa cadência de força. Fez força para empurrar, fez força para puxar, é fundamental. E aí, quando a gente treina força, a gente periodizando as valências, trabalho de força, trabalho de potência, trabalho de velocidade, de resistência. Quando você vai levando isso para o jiu-jitsu, o teu corpo vai mudando, vai fazendo mais força, vai recuperando muito mais rápido, porque não adianta só a gente fazer força, a gente tem que ter uma recuperação daquela força, porque senão você faz a força, cansa, e quando a força acaba, o gás acaba. Sim. E por que tem muitos atletas que não aceitam o treino que é de descanso, né? Tu vai ter a planilha do cara e fala assim, hoje tu descansa. Porque tu acha que culturalmente o cara do jiu-jitsu, para ele estar pronto, ele tem que estar treinando o tempo inteiro, e por que o descanso é tão importante numa preparação para um campeonato, por exemplo? Em todo esporte, o descanso é considerado descanso. Você tem. É que nem fazer uma massa de pizza em casa. Você mistura um montão de ingredientes, mistura a massa, você tem que deixar a massa descansar. Quando você descansa, ela cresce. É exatamente assim que acontece com o nosso corpo. A fisiologia, ela mostra isso. Você tem que fazer o estresse da fibra, fazer a alimentação adequada, o sangue vai levar nutriente, o oxigênio, tudo ali vai trabalhar, aquela fibra vai crescer. E ela cresce no descanso. Agora, o que eu vejo muito são fatores culturais. Porque a pessoa, aquilo tem a ver com a zona de conforto. A pessoa tem que entender que dar o melhor dela, dar ao máximo dela, não é fazer de qualquer jeito. Você faz o teu máximo de qualquer jeito, você está perdendo tempo. Você tem que organizar tudo aquilo ali. Aí vem muita questão cultural, vem muito uma questão de... Eu chamo de autossabotagem. Alguns falam que não, é para ele se dar uma desculpa.
porque eu perdi porque eu não treinei. E, na verdade, não é essa. Por que eu falo que é uma autossabotagem? Porque você fica naquele conceito de que eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. E quando você não obtém resultado, você vai falar, pô, mas eu fiz tudo. Só que você fez tudo errado. Então você está se sabotando para depois não ter uma desculpa. Eu vi o John Jones falando que ele bebia, usava droga, para que se ele perdesse a luta, ele tinha desculpa. Eu perdi porque eu bebi. Só que ele nunca perdeu, né? Então ele criava essa desculpa para ele. E é mais ou menos isso. Entendeu? Eu até brinco, eu tenho muito cliente fora do Brasil, muito cliente em Abu Dhabi. Eu até brinco com alguns, cara, que, pô, tu é casado com mulher chata, porque tu não quer ficar em casa. Entendeu? Se tua mulher te enche o saco e você quer ir pro treino, então, cara, você tem que ficar em casa também, que o cara quer treinar de domingo a domingo, domingo a domingo. E aí são questões culturais, questão do cara só ter aquilo ali, entendeu? Às vezes o cara só tem aquilo ali. Infelizmente, do cara que tá fora, acontece muito, o cara, chega na academia e não tem mais nada. E aí a gente tenta conversar. Eu falo muito com meus atletas, e quem trabalha comigo há muito tempo percebe isso. Eu não te vendo uma planilha de exercício. Eu te vendo uma metodologia, eu te vendo um treinamento. E aí por isso que eu forço algumas coisas, do descanso, da rotina. Eu sou um cara que sou muito chato com a rotina. O atleta tem que ter a rotina dele, de treino, de descanso, de alimentação, e contato diário, conversa, para mostrando para o cara a importância disso tudo, entendeu? Da tua rotina, da parte mental. Nunca tá bom, nunca vai estar bom, entendeu? Então você tem que estar ali batalhando todo dia, trabalhando certinho. Bom, interessante você falar isso aí também. E hoje, você olhando assim para o jiu-jitsu, em termos da área profissional ali, na elite da faixa preta, qual o maior erro que você vê alguns faixas pretas competidores ainda cometendo nessa área? Eu vejo dois grandes erros, tá? O excesso de competição que os garotos fazem e descaso com organização pessoal, organização de treino. Eu tenho exemplo de atletas que... Dois grandes exemplos, não vale citar nome, mas um foi no Mundial desse ano e um foi no Mundial Master do ano passado. Tá? No Mundial Master do ano passado, o atleta era adulto, ele não ia lutar. Ele estava com uma luta importante no BJ Star, que veio logo depois do Mundial Master. Aí, em vez de ele estar treinando, ele, não, eu vou pro Mundial. Eu falei, cara, você vai pro Mundial fazer o quê? Ajudar a equipe. Eu falei, cara, você tem uma luta importantíssima no BJ Stars. Você tem que estar no Brasil treinando. Não, mas vai ser importante para a equipe eu estar lá. Assim, eu não vi importância nenhuma ele estar lá. Ele ia ser corner, porque nem professor ele é. Entendeu? Ele estava lá para quê? Ele perdeu uma semana de treino. E a outra foi no Mundial agora. Mesma coisa. Atletas que não iam lutar Mundial, já foram campeões mundiais, com eventos importantes mais para frente, perderam 2 semanas de treino porque queriam estar no Mundial. Então, eu vejo que essas coisas fazem muita diferença. A tua rotina da semana na competição, atleta de MMA, por exemplo, que tem uma semana pesada, geralmente atleta do UFC, ele tem Media Day, ele tem entrevista, ele tem o check-in do UFC, ele tem a perda de peso. Cara, aquela semana ali ele tem que organizar isso tudo. Não adianta ele achar que ele tá, essa semana eu não vou treinar, tô de férias, vou dar rolê. É a organização, entendeu? Isso eu acho que é o maior erro e é o que eu vejo que vem mais acontecendo. E por que tem alguns atletas que eles só se sentem confiantes se eles tiverem, tipo, um overtraining? Tipo, cara, meu irmão, tô morto, treinei pra caraca, e isso mexe um pouco com a confiança dele, por um quesito, tipo assim, eu tô te falando isso porque eu já tive experiência de ver um atleta que ganhava as paradas com overtraining, foi campeão na faixa preta, título expressivo com overtraining, e quando ele começou a ter um acompanhamento profissional, ele ficou, tipo assim, meio tenso com o cara, tipo assim, meu irmão, tô achando que eu não tô treinando, porque ele tá acostumado a matar. Vai disso que a gente falou da autocobrança, entendeu? Da autocobrança. E, cara, tem muita coisa que só vai dar certo com aquele cara. A gente pega aí um cara que foi grandioso demais, chegou até a conversar comigo algumas vezes, mas sempre falava, cara, acho que eu não vou conseguir fazer. Foi o Leandro Lô, entendeu? Se você fizer o que o Leandro Lô faz, a maioria dos atletas fizer o que ele faz, vai dar errado. Pô, mas o cara era ponto fora da curva máximo, em todos os aspectos, entendeu? E aí o cara, é inegável a qualidade dele, é inegável tudo que ele conquistou, assim. Não dá para dizer, mas nesse Mundial aí não tinha ninguém na categoria, ele pegou, não dá para dizer isso. Entendeu? O cara era foda, todo mundo bate palma para ele. Só que dava certo para ele.
entendeu? Eu já vi, cara, atleta que faz tudo errado é campeão, já vi atleta que faz tudo certo e perde. E aí você vai falar o quê? Ah, não, se eu tivesse feito errado eu seria campeão? É difícil. Provavelmente não, entendeu? Agora, o próprio Matheus Nicolau, que trabalha comigo há muitos anos, cara, o Matheus nunca teve tão treinado quanto ele teve para essa última luta dele. Assim, ele pensa o cara que fez tudo certo, multiplica por 10. Entrou uma mão. E aí? Vai fazer o quê? Entrou uma mão, acabou. Entrou a mão, quebrou, chegou a quebrar aqui e vai fazer o quê? Entrou a mão, perdeu a luta. Ah, porra, vai se arrepender de ter feito tudo certo? De forma alguma. Próximo luta ele vai fazer tudo certo de novo. Entendeu? Exato, exato. O Leandro Lô realmente era um ponto fora da curva nesses quesitos assim. Mas eu lembro também que por ele estar nesse ritmo assim, ele teve 2 anos ali que é uma lesão, carregou lesão e lutava assim, não conseguiu performar. Até eu lembro dele quando ele tentou pegar o ranking. E ele mesmo se admitiu, falou, cara, não tinha que ter competido tanto. Porque ele veio ganhando um monte de campeonato pequeno, Open, não sei o quê, e no Mundial ele perdeu. E aí ele mesmo declarou, cara, não devia ter competido tanto. Se eu tiver... Aí foi o que ele fez no ano seguinte, ele diminuiu, esqueceu o ranking e foi campeão. Por que essa questão de você treinar muito, fazer planejamento ainda não é tão aceita por alguns atletas? Você acha que essa parte cultural do jiu-jitsu atrapalha na evolução do esporte nesse tempo? A parte cultural é a parte de profissionais que poderiam estar fazendo a diferença. Não tem a menor noção disso. Existem muitos profissionais ruins. Tá, mas o cara tem resultado. Cara, ele vai no bolo. Porque a gente vê muita bizarrice ainda na educação física. O cara que não entende, o cara que acha que, não, tem que correr de manhã, fazer tiro na piscina, fazer isso, fazer aquilo para treinar jiu-jitsu. A gente ainda vê muito isso, entendeu? Então, são vai dos dois lados, na verdade, 3 lados, que é o profissional, o que não sabe ainda organizar, que não tem a noção ainda de como as coisas realmente funcionam, que é o curioso. Muito comum na luta, o cara que nunca treinou na vida dele, quer ser treinador de lutador. Isso é muito comum, todos os esportes, na luta que é moda. Do atleta que tem essa parte cultural e do professor de luta. Professor de luta que ainda traz muito disso. Não, porque eu faço isso há 20 anos. Cara, mas as gerações mudam, o esporte muda. Eu lembro, cara, quando eu era faixa azul, a gente tinha 3 campeonatos no ano. Era brasileiro, o mundial e o brasileiro de equipes. E aí tinha o pão lá fora. Não tinha mais competição. Entendeu? Eram essas 4 competições durante um ano. Aí você tinha, às vezes, o estadual, que era uma etapa. Aí você tinha a LINGE, que depois virou LERJ, que eram 2, 3 etapas. Mas de grande evento a gente tinha essas 4. Hoje em dia a gente tem 4 competições no final de semana. Verdade. Então você não pode achar que a forma que você trabalhar com os seus atletas vai ser a mesma devido à quantidade de coisas que a gente tem. A gente tem muito mais treino. Voltando lá há 20 anos atrás, era 1, 2 treinos por dia que a gente tinha. Hoje em dia, se o cara quiser, ele treina 4, 5 horas por dia. Faz 5 treinos diferentes, ainda vai treinar em casa. E por aí vai. Então, a organização mudou, a geração mudou, a forma de treinar mudou, a gente tem que estar atento a isso tudo. E assim, qual que é o segredo para ter mais gás no jiu-jitsu? É fazer esteira, ou treinar mais jiu-jitsu, nadar? Por que ainda tem muito mito e a verdade mesmo não é falada sobre ter gás quando tu vai treinar grappling ou vai treinar jiu-jitsu numa luta? Cara, a ciência mostra o que é. Assim, existem leis de treinamento. E você pega as leis de treinamento, você estuda as leis de treinamento, você vai ver que existe o quesito da especificidade, a questão da individualidade, a questão da transferência de uma atividade para outra. A gente volta no que eu falei, do cultural, do professor que não sabe, da quantidade de treino. Eu vejo muito, eu tenho muito contato com atleta. Os atletas que treinam pra caramba, eu vou dar 10 rolas por dia. Na competição ele cansa. Aí ele treina uma coisa e vai fazer outra. Ele treina uma maratona para competir nos 100 metros rasos. Tá? A questão do cara entender que para ele ter intensidade ele precisa de descanso. Para você conseguir fazer intensidade, você tem que ter período de recuperação. Aí você organiza os treinos. Hoje eu vou fazer um treino aeróbico. O treino aeróbico é sistema energético, não é movimento. Esteira, natação,
são movimentos, assim como o jiu-jitsu é. A gente pode trabalhar o nosso aeróbico dentro de qualquer desses movimentos, desde que a gente organize a intensidade, o volume deles. Outro dia eu vou fazer um treino padrão de competição, faixa preta, ele vai treinar 10 minutos, ele vai descansar pelo menos metade. Porque na competição é assim, ele tem um período de descanso que é longo, o corpo dele resfria, tem que aquecer de novo, ele tem que treinar isso. Mas eu não consigo me puxar no treino da academia, eu sou o cara mais duro da academia, não consigo me puxar, tenho que fazer muito rola. Então você faz um esquema de alternar sparring, trocar o sparring no meio do treino, faz treino intervalado, faz treino... Ontem na minha academia de aula de jiu-jitsu, os treinos foram de 1 minuto e meio. A galera cansou antes da metade da aula, entendeu? Porque eu só quebrei o padrão, era 1 minuto e meio por 30 segundos parado. Em vez de a gente fazer o habitual de 5 minutos, 6 minutos, era 1 minuto e meio. Porque você muda a intensidade, você muda o volume. Mexer nisso que faz a diferença. Quando eu monto as tabelas de treino de kimono, a gente mexe nisso. Aí a preparação física na sala de musculação, ela vai vir com um mecanismo auxiliar para te ajudar a ter mais força, para te ajudar a ter mais potência, para te ajudar a ter mais recuperação da tua força, tá? E a gente faz uma análise muito simples. Até postei acho que outro dia isso. O triatlon, por exemplo, o cara nada, o cara pedala, o cara corre. Ele precisa de condicionamento físico para nadar, para correr e pedalar. Se a corrida desse o gás para todos os esportes, como algumas pessoas dizem, o triatleta só corria. Ele não precisava nadar nem pedalar, ele só corria e ele fazia outros esportes. Mas não, porque uma das leis do treinamento desportivo diz que toda atividade é precária em relação à outra. Os ganhos obtidos de uma atividade não são transferidos para outra atividade. Isso é ciência, entendeu? Show de bola. E você também auxilia os atletas assim no que consumir? Por que hoje a gente vê tantos atletas assim viciados em energético para dar um pump ali pré-treino? Isso pode ser prejudicial a longo prazo, então? Isso é prejudicial a longo prazo, é prejudicial para a saúde dele. Atletas, por exemplo, que às vezes têm problemas cardíacos e não sabem, podem desenvolver outros problemas, taquicardia seria um deles. A questão disso é muito pelo descaso no descanso. O cara não quer fazer, não aceita, e aí fica usando de substâncias para que estimulem ele, só que isso não vai melhorar o gás dele, isso vai fazer com que ele possa entrar no overtraining, isso vai fazer com que ele possa gerir uma lesão. E é mais ou menos aí que a gente entra no mérito do doping também. O cara fala, mas o doping não ganha luta. Ele não te faz ganhar luta, mas ele faz treinar mais. Entendeu? Quando o Miau foi pego no doping, mas o cara não é forte, mas ele recupera mais rápido uma lesão, mas ele consegue treinar mais, quando você dá 10 treinos, ele dá 12. Então, se ele consegue ter mais treino, ele consegue evoluir tecnicamente mais. Então, o doping pode ajudar, sim, a ganhar uma luta de forma indireta. E eu não oriento, porque cada um na sua área. Eu sou preparador físico, formado em educação física. Você quer a nutrição? Você procura um nutricionista da luta. Eu sempre indico ali, a galera que eu confio, não indico porque o cara me dá um repasse, não digo porque eu confio, porque o trabalho de um bom nutricionista, o trabalho de um bom fisioterapeuta vai melhorar o meu trabalho. Então, gera essa rede de confiança. Sim. E qual que é você, assim, como profissional do esporte, faixa preta de jiu-jitsu, qual a tua opinião geral sobre o doping no jiu-jitsu, Ito? O que você pensa sobre isso? Eu tenho atletas que fazem uso, tenho noção, sempre digo, 2 coisas, pode fazer uma pessoa saúde, não é comprovado que vai e que não vai, mas pode fazer, e isso é contra a regra. Você tem que entender que isso é contra a regra. Eu sou um profissional de saúde, sou obrigado a lhe informar. Já deixei de trabalhar com atleta justamente por isso, que o cara ligava o foda-se, vou cair para dentro mesmo. Acho o doping errado, por N motivos. E mesmo que ele não fizesse mal, vamos botar que ele não fizesse mal nenhum para a saúde. A partir do momento que uma entidade cria uma regra que proíbe algo, você não pode usar. Mas você segurar por dentro da boca da calça é proibido. Então você não pode fazer. Mas por quê? É proibido. O cara achou melhor proibir, ele proibiu. Se você segurar por dentro, pode te facilitar na hora de uma raspagem, na hora de uma queda. Mas é proibido, o cara que inventou a regra proibiu. O dope, o cara, eu não quero que ninguém dope no meu esporte, acabou. Entendeu? Só que eu acho que isso é um debate muito grande, envolve muita coisa. O pessoal critica muito a Confederação Brasileira, a Confederação Internacional. Ela está engateando ainda nesse aspecto. Você pega o primeiro exame antidoping que ocorreu em 2013, foi no Mundial, 2013, tem 11 anos. Para o tempo que o jiu-jitsu existe, é muito recente. E aí já evoluiu o sistema de doping, já evoluiu para outros eventos.
acho que foi 2 anos atrás, esteve no Mundial sem kimono. Já ouvi dizer que eles vão botar teste surpresa, e aí já teve gente que me disse, porque agora quando você faz a renovação da carteirinha, eu nunca parei para ler, mas quando você faz a renovação de tudo ali, dá ok no campeonato, está dizendo que você pode estar sujeito a um teste de doping. O processo está evoluindo, entendeu? Eu sou contra, até por uma questão de saúde. Se fosse pensar só numa questão de treinador, eu apoiaria, porque realmente você eleva a performance, você melhora a parte de reabilitação de lesão, então nesse ponto você vai ter um benefício. Mas ele faz mal para a sua saúde, e é cada vez mais comum ver as pessoas usando. As pessoas hoje orientam como tomar pelo Instagram. Você vai no Instagram e você, cara, isso aqui serve para isso, toma assim, toma assado. Entendeu? E assim, falando de doping exatamente, qual é o principal malefício que isso traz, assim, algo tipo assim que pode mudar a vida da pessoa após o uso, que já foi assim comprovado, que você pode falar sobre isso? Problemas cardíacos, câncer, entendeu? Isso é comprovado. O pessoal sabe que o uso de doping, de substâncias, pode aumentar a incidência de câncer, pode aumentar a parte cardíaca. Isso é comprovado pela ciência. Mas eu fui no médico, o médico ele vai tentar minimizar os fatos. Mas você pode tomar pra caramba sem médico e nunca ter nada. Você pode tomar um pouquinho uma vez só e tomar. Isso é muito individual. São N fatores. Entendeu? E realmente, isso é comprovado pela ciência. Você pode ter esse problema, sim. E, Ítalo, falando um pouco assim do Gordon, né? Ele já publicamente já falou que faz uso, e o corpo dele alternou muito. E ele tem um problema do estômago ali. Você acredita que isso está ligado, esse problema está ligado ao uso de substâncias ilícitas ali, doping? Cara, eu não tenho a capacidade de afirmar, porque eu não sou médico, mas com certeza o doping causa alterações no corpo dele, entendeu? Em coração, estômago, até pele. Qual é o grande problema que eu vejo quando o Gordon afirma isso? Quem é que não quer ser igual ao Gordon? Sim, é verdade. Então, muita gente, cara, vai fazer, com certeza o Gordon faz com um puta médico, com o melhor substância que existe na farmácia, tem aquela que custa R$3, tem a que custa $1.000, ele compra de $1.000, entendeu? Todo acompanhamento médico, com certeza se ele faz isso. Mas e o cara que não tem condição? Ele vai fazer de qualquer jeito, vai fazer porque o amigo dele indicou. E aí a gente causa um problema muito maior do que só você tomar só o antidoping. Entendeu? É uma questão de saúde pública e de conscientização das pessoas. Sim. E você acha que, por exemplo, você como profissional de saúde, da educação física, você acha que deveria ter mais palestras, principalmente pela IBJJF, falando sobre o doping? Você acha que isso seria bom para elucidar mais os atletas? O que você acha disso, assim, desse termo que o UFC, eu acho que eu lembro de ter feito... A política bem, faz palestra, entendeu? O que você acha disso? A informação hoje em dia está aí a hora que a gente quer. O problema é que a gente consegue a boa e a ruim, entendeu? E muita gente se deixa levar porque faz bem para ela. Se eu vou ler alguma coisa que vai contra o que eu quero escutar, eu vou parar de ler aqui e não vou procurar uma que é a favor. Esse é o grande problema da quantidade de informação que a gente tem hoje. Eu acho que a IBJJF criar políticas de antidoping seria melhor. Não só palestras, mas usar de caso, seriam, de certa forma, propagandas, né? Bater nessa tecla. E uma coisa que eu gostaria muito de ver, que acontece muito nos esportes olímpicos, mas quando a gente fala de esporte olímpico é um mundo totalmente diferente, é a real punição do atleta. Porque o doping vale a pena pra caramba hoje em dia. O doping vale a pena. Você toma o doping, você é campeão mundial, dane-se você perder medalha. Você vai lutar em 500 outros eventos, você vai ganhar dinheiro pra caramba, entendeu? Então o doping, infelizmente, vale a pena. Então, se você pega quando a Rússia foi banida das Olimpíadas por causa do doping, baniram o esporte, baniram um país, cara, você não via atleta russo nem competição da escola. Os caras foram banidos. O cara não podia fazer uma apresentação de salto com vara. Não pode, está banido. Então, se um dia o jiu-jitsu chegasse no nível, a partir do momento que você foi pego no doping da IBJJF, você não pode nem fazer uma luta casada no quintal do teu prédio, aí as coisas vão realmente mudar. Entendeu? A política vai mudar um pouco.
Porque a verdade, infelizmente, é essa: o doping vale a pena. É que nem você lutar com atleta que não bate peso. Você pega as estatísticas no UFC, a maioria, todos não, a maioria dos atletas que não bateram peso ganham a luta. Sim. O cara ganha a bolsa ali, mas acaba tendo uma derrota ali no cartel dele, né? O cara ganha um percentual, mas ele perde a luta. É estatística, você vê a estatística mostra. Eu não lembro agora de cabeça, mas X%, que é mais de 50% dos atletas que não bateram peso e lutaram, ganharam a luta. Você falou uma coisa aí que já tem um evento fazendo, eu até noticiei isso, o Polaris não permite mais a contratação de atletas para fazer superluta se estiverem banidos no doping ali, na BJJF. Então, logo depois acho que foi do Mundial do ano passado, eles soltaram essa notícia. Tu acha que isso pode impactar para outros eventos? Eu acho que seria um excelente caminho, entendeu? Eu, no último UFC Invited que teve, eu tava lá, que foi na luta do... o Kainan lutou, todos os garotos lá que lutaram. Sim. E aí, né, eu tava lá no evento. Aí o cara falou, não, porque o fulano foi campeão mundial. Eu perguntei, quem? Eu falei, não foi, não, ele perdeu o título. O cara perdeu o título, entendeu? Não adianta a gente falar, o Preguiça é bicampeão mundial de jiu-jitsu. Não, ele não é, ele perdeu os 2 títulos. Entendeu? Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Não tô elogiando nem criticando, é fato. Não posso chegar porque o fulano é campeão. Ele perdeu o título. Então ele não é mais campeão. Entendeu? A gente tem que ter cuidado até nesses eventos, na hora de contratar os atletas, na hora de divulgar o atleta, ele não pode estar noticiando o cara é campeão se ele perdeu o título. E aí essa coisa no jiu-jitsu que fica muito ruim. Sim. Você também concorda que, tipo assim, não testar somente um, mas o pódio ali, talvez? Mais atleta que tem que ter. Essa é um debate que eu vejo pessoas levantando que é muito válido. Eu não sou contra o teste de doping, sou contra como ele é feito. São 2 coisas diferentes. O teste de doping é super válido. Só que, como eu falei, a gente está num processo e acredito que o BJJF vai evoluir muito mais. Eu acho que se você só punir o campeão, você não pode dar o título para o vice. Até porque o campeão ele ganhou de várias outras pessoas. Uma vez eu até falei, cara, a partir do momento que se eu perco para um cara, perdi na primeira luta, o cara foi pego no doping, eu entro num processo contra ele, contra a BJJF, fazendo para custear todo o meu custo de viagem, de treino, de tudo. Porque a confederação confirmou que ele estava dopado, ele perdeu o título, mas eu perdi para ele, cara. Então eu perdi para um cara que foi desclassificado, e como é que fica o meu investimento? Entendeu? Não sou advogado, não sei se é plausível, mas é um ponto a pensar. Como é que eu gostaria de ver o antidoping? O pódio inteiro e mais um surpresa. Entendeu? É o pódio inteiro e mais um surpresa. É uma grande mudança aí. Eles já começaram a visitar os atletas em casa, né? Que igual que acontece no UFC. Né? O Diego Pato fez o teste no Mundial de kimono, fez no Mundial sem kimono e depois teve um surpresa 7 horas da manhã na casa dele. Nesse ponto aí foi testado também. Foi testado surpresa. Tem um que foi testado. E eu acho super válido. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Sim. Mas eu vejo nessas questões, assim, em termos de premiações, será que pode aumentando essa exigência do atleta, fazer ele ganhar mais? Por exemplo, porque no Mundial sem kimono, a gente ainda não vê um pagamento e o cara pode ser testado. Tipo, então, essa de, tipo assim, competir sem ganhar e ter essa questão de você poder ser testado ali, entendeu? Se você me perguntar se você é a favor ou contra a premiação na IBJJF, eu vou falar que eu sou indiferente, mas eu não acho que ela tem que pagar o que paga pouco. O título da IBJJF te abre portas para o mundo inteiro. Esses garotos que estão lutando no mais alto rendimento, ganhando dinheiro nos eventos particulares, eles são o que eles são porque eles passaram pela IBJJF. O próprio Gordon foi campeão mundial na IBJJF. O Menegali foi campeão na IBJJF. Todos esses garotos criaram nomes na IBJJF. Você pega gerações mais antigas que ganhavam muito dinheiro com seminário, eles davam os seminários porque eles foram campeões mundiais na IBJJF. Então a IBJJF te dá muito mais do que um título. Cabe você saber trabalhar com aquilo ali. Mas sim, eu acredito que ela pode privilegiar o atleta com premiações, como ela já tem feito com o ranking. Uma coisa que as pessoas
eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, que bate muito com a forma que eu penso, que já deu esse problema, mas as pessoas não, elas só querem criticar, elas não querem ver o outro lado. Se a IBJJF bota que o campeão mundial vai ganhar $1, o campeonato mundial passa a ser profissional e ninguém entra mais nos Estados Unidos com visto de turismo. Essa é uma questão que os atletas não pensam. Sim, tem essa questão aí mesmo. Que ele vai ganhar dinheiro para lutar. Então, eu não posso te premiar num campeonato se você ganhar, independente se é $1 ou se é $1 milhão. Eu posso te premiar se for campeão do meu ranking. Se você for um campeão do ranking, eu posso te premiar. Eu posso criar outras formas de te premiar sem determinar que você está lutando um campeonato que o campeão tem premiação. Isso é uma questão que ninguém fala. Entendeu? Sim. Teve um ano que eu acho que foi em 2019. 2019, pelo que eu lembro, a BJJF premiou os campeões do brasileiro. Eu tive um atleta que foi campeão brasileiro e ganhou o dinheiro, foi o Igor Rodrigues. E ali ia premiar os campeões mundiais. Estava no edital. Campeão mundial, aí aquela tabela que ela faz, tantos atletas. E aí tiveram atletas que foram barrados nos Estados Unidos. E a BJJF tirou do edital. Justamente por esse problema. Se você ganhar, você recebe X dólares de premiação. E o teu visto é de turismo. Você está indo trabalhar. Entendeu? Isso nunca foi levantado, nem pela mídia, por ninguém. É interessante você até trazer esse ponto, porque o nosso esporte está ficando cada vez mais profissional, que esse detalhe, que é muito importante, pode dar uma impedida na carreira do atleta, né? Essa questão de você viajar para os Estados Unidos para fazer uma super luta e ter o visto de turista, né? Porque boa parte dos atletas não tem o visto adequado, né? Tá de turista e continua competindo. Exatamente. Não sei como é que funciona, por exemplo, no ADCC da vida. Se o ADCC dá o visto de trabalho para o atleta, não sei como é que funciona isso, mas é algo que pode ser visto. Ou então ele faz um esquema de premiação que você não está indo lá para ganhar o dinheiro. Sim, realmente é uma coisa aí bem legal de você ter sido levantado. Vou até procurar um profissional para falar sobre isso, né? Porque quando você tá ali na faixa azul, tu vai ali, compete, sabe que não vai ganhar, mas quando chega na faixa preta, né? Igual, por exemplo, atletas que vão lutar no UFC, vão lutar no Rouge Number One da vida. Eu sei que no UFC, eu sei que quando eles contratam o cara, se tiver visto de turista, ele muda, ou se ele não tiver o visto que ele aplica, é visto de trabalho. Todo atleta deve ser para cá. O treinador não, mas o atleta sai com visto de trabalho. E isso, tipo assim, é bem maneiro, porque você já mostra lá que você está indo correto, você já é tratado até de forma diferente, você já é um funcionário, você vira um funcionário americano, né? Sim. E um visto de trabalho é bem caro. Aí será que o atleta vai querer pagar um visto de trabalho para ir lá tentar ganhar o Mundial? Entendeu? O BJJF não tem que dar o visto de trabalho. Aí você fala, mas o Mundial tem que voltar a ser no Brasil. Eu não concordo. Essa questão, tipo assim, do Mundial voltando para o Brasil, cara, eu não sei se faz sentido, porque aonde está a massa ali que compra ingresso, formas de investir, com menos burocracia, né? Falando assim, de olhar de fora nos Estados Unidos, cara. Onde está a meta do esporte ali. Você tem um mundial itinerante, aí eu já concordo um pouquinho mais, que ele rode um pouquinho, aí beleza, pode ser pensado, entendeu? Mas, não, tem que ser... ando no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu discordo, entendeu? Até porque o jiu-jitsu chegou ao nível que chegou, porque o mundial foi para lá. Sim, sim. E o trabalho que a federação faz é excelente para o esporte, é uma plataforma que eu vejo, Ítalo, até às vezes que os atletas não aproveitam como eles deveriam aproveitar. Termina você falando. Porque você vê, o Mundial passou, né? O BJJF fez uma plataforma gigantesca, promoção, transmissão ao vivo. Se você for olhar, foram poucos atletas que trabalharam bem a imagem ali para ganhar mais seguidores, para ganharem mais patrocínios, exporem seus patrocínios. E atletas após o título, que não postou sobre o título, não se promove ainda, já só fez um ou dois posts, e aí depois é fácil. Tipo assim, você falar que não paga, não dá muita oportunidade. Não.
tem as oportunidades que tem hoje, mas não são aproveitadas. Eu vejo isso, entendeu? Teve um ano no Mundial que teve um pódio na faixa preta, que dos 4 atletas, 3 eram meus. O campeão, vice e o terceiro. O campeão, eu achei que ele não fosse chegar, porque pensa num cara totalmente descompromissado, que não dava feedback, nada. Foi campeão. Aí, eu conversando com ele, ele falou, não, mas agora eu vou parar os treinos com você, porque eu vou pegar tudo que você fez comigo e vou replicar. Eu falei, cara, não é assim. Não, mas eu vou fazer, porque assim é do meu jeito. No ano seguinte, nem no pódio chegou. Entendeu? Nem no pódio chegou. Aí você vê que não é tão fácil. E detalhe, foi uma pessoa que foi campeã, não expôs na mídia que foi campeã, botou lá uma fotinha. Se você entrar no Instagram hoje, tu dá a mesma foto que está de quando foi campeã 4 anos atrás, entendeu? Não expôs na mídia, não fez nada. Mas vai criticar porque a BJJF não paga, porque eu não tenho patrocínio. O patrocínio, cara, nada mais é do que uma forma que a empresa vê em você de vender a minha marca. Eu não vou dar um patrocínio em você porque eu acho você legal, bonito. Vou dar um patrocínio em você porque eu vou ver que os caras vão ver você, vão falar, porra, essa aí, o cara é maneiro, eu vou comprar pro tudo e tudo também, porque ele tá dizendo que é bom. Isso que é o patrocínio. Exatamente. Eu acho que a gente está numa era que os atletas têm que aprender mais sobre essa parte, explorar mais. Pô, você vai lutar no Mundial, cara. A mídia tá toda voltada para esse evento. A IBJJF vai postar toda hora sobre o evento. E você não fez um post, nada sobre isso. A IBJJF, ela não posta só o faixa preta. Ela posta faixa azul, ela posta faixa branca, ela posta todo mundo. E falando como mídia, a maior dificuldade, às vezes, é você contar a história de um cara, porque ele não tem nem material disponível ali para a mídia usar. Ele não tem uma foto boa, ele não tem um vídeo legal, ele não posta nada sobre ele. Então, assim, ele não prepara o terreno para a chuva que ele está buscando, entendeu? E aí você pega um cara que não é nem tão talentoso, às vezes nem ganhou o que ele ganhou, que foi em terceiro, mas produziu um material do caramba. E o terceiro está ganhando na visibilidade, o que é bom para a marca que está patrocinando ele. Ele não foi campeão, mas ele está gerando audiência, ele está gerando venda. Hoje, querendo ou não, tudo se resume ao quanto você pode vender, né? Então, você tem que ter mais audiência. Pô, se você está assistindo, chegou aqui até o final, acompanha um atleta do Ítalo, que ele é novo no UFC, mas ele tem um tratamento melhor do que muito brasileiro que está lá há bastante tempo, que é o Caio Borralho. Sim. Ele tem o patrocínio da Stake, ele é convidado para o UFC, ele vai para a semana da luta em Las Vegas agora, mais uma vez, ele tem 6 lutas no UFC. Aí se você falar assim, não é só você estar inserido na plataforma, é o que você faz dentro dessa plataforma. Pô, o UFC não vai levar o Caio porque o Caio é só bom de porrada. Não, bom de porrada é porque ele tem que ser mesmo, é a profissão dele. Mas ele tem o plus, né? Tem tudo. Cara, é trabalhar. O Caio, eu lembro que eu fui um pouco mais de um ano atrás, eu fui lá em São Paulo acompanhar o Caio numa semana. Aí ele tava com o tio dele andando atrás dele, fotografando, fazendo mídia. Ele falou, cara, aí ele me contando, pô, meu tio tava sem trabalho, pô, chamei ele pra ficar fazendo mídia minha. Então você não precisa, porque o cara ele vai culpar sempre que não tem ninguém. O cara pegou o tio dele, entendeu? Botou o tio pra ficar filmando, vamos editar aqui, vamos fazer. Quem quer dá um jeito. É verdade. Entendeu? Aí vai fazendo mídia, vai fazendo programa, e aí você vai crescendo. Você é um produto, cara. Entendeu? Na preparação física, em tudo, assim, no meu trabalho, o que me traz cliente é o resultado do meu cliente. Mas se eu não expor o resultado do meu cliente, não adianta eu ficar trabalhando ali, entendeu? Porque um foi campeão, eu posto, ganhou, vou postar, vou mostrar. E os próprios atletas fazem isso também porque eles gostam do trabalho. E aí você vai engajando ali. Exato. Ítalo, quase uma hora de resenha. Muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você tem uns minutos finais aí para falar o que você quiser, para dizer para quem quer trabalhar com você, como faz para entrar em contato, para seguir suas redes sociais. Tamo junto, meu amigo. Obrigado aí pelo convite, sempre bom estar conversando. Eu gosto muito de você, porque você tem uma visão bem ampla. A gente começou falando desse negócio do visto do jiu-jitsu, você se ligou nisso, tenho certeza que você vai procurar se informar sobre isso, que é um assunto bem que ninguém nunca tocou. Sim. Entendeu?
Obrigado a todo mundo aí, cara. Eu tenho mais de 15 anos de profissão, já conquistei todos os títulos. Esse ano eu bati 92 títulos mundiais depois desse Mundial, como preparador físico. Eu tenho aqui na parede algumas camisas dos campeões mundiais que eu trabalhei. Tem muito mais para botar ainda, mas não tem espaço. Entre em contato, eu sempre tenho uma paciência em responder a todo mundo. O meu trabalho ele sempre vai além da sessão de treino, ele vai muito além disso na montagem do treino. Tenho uma paciência para responder a todo mundo. Uma dica que eu dou a todo mundo, cara, invista em você, acredita no que você quer e corre atrás. E tem muita gente que fala, mas não corre atrás, não se dedica. Você tem que entender o processo, entender que você tem que se apaixonar pelo processo, que você tem que se dedicar, e esse processo leva tempo. O treino para o Mundial de 2025 já começou. O cara que você quer campeão mundial de 2025, ele já está treinando agora. Ele não vai esperar virar o ano para ver, não. Entender que o processo, as coisas demoram e nunca vão sair da forma que você quer. Aí você precisa ter ali dedicação e pessoas capacitadas ao teu lado, que vão te orientar, que vão puxar a tua orelha e que vão tentar fazer com que você atinja seus objetivos. É isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Let's go! Fala galera, Felipe Machado aqui falando. Eu sou um dos melhores leg lockers que tem aqui no Brasil. Eu tenho nas minhas lutas uma taxa de 90% de finalização. E a maioria dessas finalizações são por heel hook. Provavelmente você já me viu em algum campeonato finalizando o heel hook. E eu montei um curso meu sobre todo esse sistema de leg locks, que ficou praticamente como um manual com sistemas, subsistemas, detalhes, toda a mecânica ali que eu uso de finalização, que é diferente da maioria das pessoas que vocês já viram fazendo. Passei aqui um dia inteiro gravando com a BJJ Protec. E se você quiser se tornar um especialista também, quem saiba mais, para você pegar algumas informações e poder adquirir o curso.